Gente, primeira coisa, esse decreto aqui, de 2023, ele revogou a Política Nacional de Alfabetização. Esse documento aqui, ele vem, né, para que a gente alfabetize as crianças num determinado período. E aí eu quero que vocês prestem muita atenção. Nós temos 3 documentos que falam de alfabetização. Até fiz um vídeo lá no Instagram semana passada, se não me engano, falando sobre isso, né? Que é o Plano Nacional de Educação, a Base Nacional Comum Curricular e esse Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Cada um destes documentos traz uma faixa etária. E o que a gente precisa estar atento quando vai responder questão sobre alfabetização em documentos, né, em documentos legais? Saber no cabeçalho qual é o documento que está sendo questionado. É o plano, é o compromisso ou é a BNCC? Compromisso, ele não é da União ou do município. Assim como a gente fala de regime de colaboração, nesse compromisso aqui, nós vamos ter, então, uma conjugação de esforços. O que é isso, né? Uma união, uma parceria entre todos os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e os municípios. Esse compromisso não é um compromisso só lá de Brasília, né? É um compromisso de todos que querem que as crianças sejam alfabetizadas. Qual é a finalidade? Garantir o direito de alfabetização das nossas crianças, né, das crianças brasileiras, construindo trajetórias escolares bem-sucedidas. Por quê? Porque uma pessoa alfabetizada, a tendência é que o progresso dela, né, dentro da educação básica e depois se decidir para a educação superior, tem uma trajetória bem-sucedida, se realmente alfabetizada, depois, né, o processo de letramento. Então, não sendo um analfabeto funcional. Essa alfabetização é um pré-requisito para o entendimento de outras disciplinas, de outros conteúdos. Por isso que fala de trajetórias escolares bem-sucedidas. O MEC, então, né, é o responsável por coordenar essa estratégia de políticas, de programas, de ações, para que esse compromisso aqui, ele realmente aconteça. Então, quando eles falam ali de políticas, programas e ações decorrentes, por exemplo, né, pode-se ter um Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. O pacto viria, ou, né, Programa Mais Alfabetização, PM-Alfa, que foi o mais recente, que a gente tinha ali por 2019. Esses programas focados em alfabetização são um meio de fazer com que este compromisso, então, ele se consolide. Esse compromisso realmente esteja acontecendo dentro das escolas. Ou seja, né, o MEC vai estar coordenando tudo isso. É por parte dele que vai partir, organizar-se, né, essas estratégias para que as crianças se alfabetizem dentro do prazo, né, dentro do prazo estipulado aqui que a gente já vai ver. Bom, nós temos princípios dentro desse compromisso, né? A maior parte das leis tem princípios. E essa é uma parte que geralmente as bancas gostam bastante de questionar sobre os princípios. Primeiro, né? Colaboração entre os entes federados. Não é só do Estado, não é só do município, não é só da União, nem do Distrito Federal. É todo mundo agindo em prol desse compromisso. Segundo, né? Fortalecimento das formas de cooperação entre ali, né, municípios, estados, conforme se trata ali da oferta, né, do ensino fundamental. Por quê? Lembrando, né, a obrigatoriedade do ensino fundamental, quem é que é, né, o responsável é o município. Mas o Estado, ele não pode deixar faltar vagas no ensino fundamental. A prioridade do Estado é o ensino médio. A prioridade do município é o ensino fundamental. Mas, quando o município não consegue dar vaga para todo mundo no seu território, né, suas escolas não vão contemplar todo o ensino fundamental desse público, o Estado não pode deixar de ter as vagas, ou melhor, né, contemplar esses alunos na rede estadual. Então, é um regime, ou melhor, uma forma de colaboração
na oferta do ensino fundamental. Então, essas formas de cooperação, né, essa definição de como essa parceria vai acontecer, são importantes para que a gente tenha um compromisso nacional da criança alfabetizada, porque o ensino fundamental contempla do primeiro ao nono ano. Terceira, garantir o direito da alfabetização como um elemento estruturante para a construção de trajetórias escolares bem-sucedidas, ou seja, uma trajetória de sucesso na escola precisa de uma estrutura, de uma base. E qual seria esta? A alfabetização. 4. Promoção da equidade educacional, considerados aspectos regionais, socioeconômicos, étnico-raciais e de gênero. Esse é um princípio que traz dentro do compromisso o acolhimento da diversidade. E também da equidade, porque no exato momento que olha para esses aspectos individuais, né, específicos de cada um, vai oferecer aquilo que cada sujeito necessita dentro do processo. Também fala de pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, fala de respeito à liberdade, promoção da tolerância, reconhecimento e valorização da diversidade, que são, inclusive, né, princípios também que aparecem em outras legislações. Valorização do compromisso com a diversidade étnico, racial e regional. Então, esse compromisso, quando vai, né, trabalhar com a alfabetização, ele traz o quê? Que a diversidade étnico-racial de todos os lugares do nosso país tem que ser considerada e acolhida junto com a diversidade de território, né, da região em si. Respeito à autonomia pedagógica do professor e das instituições de ensino, ainda que tenha um compromisso, que tenha tudo, o professor não vai ser obrigado a usar um método ou outro, né? Obrigado a fazer uma determinada atividade de determinado jeito, porque a autonomia acontece para alfabetizar essas pessoas. Cada um sabe, né, qual é o melhor jeito, a melhor maneira disso acontecer. E valorização, sempre, gente, valorização dos profissionais da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Prof, por que é só a educação infantil e anos iniciais do fundamental? Porque estamos falando de alfabetização. E qual é o entendimento do compromisso? Que a alfabetização inicia na educação infantil, que várias habilidades que vão ser necessárias na alfabetização, elas são oriundas da educação infantil. E os anos iniciais do ensino fundamental é onde isso vai realmente se concretizar. Então, por isso que aqui está delimitado o público de professores da educação infantil e do ensino fundamental. E isso pode ser uma pegadinha para vocês. Eles colocaram valorização dos profissionais da educação básica. Vai estar errado. Porque a educação básica contempla o ensino médio, contempla os anos finais. Então, aqui, dentro desse compromisso, a gente vai pensar no público que atende essas crianças. O artigo 4º vem com as diretrizes para que esse compromisso se implemente, seja implementado, né? Para que ele aconteça. Esse também é um artigo que eles cobram bastante. O artigo 3º e o 4º são os mais, assim, cobrados em prova, né? Não na íntegra, mas, assim, em alguns pontos deles aqui, vocês vão ver que eles vão aparecendo. Então, primeiro, o MEC precisa reconhecer a autonomia dos entes federados, né? União, estados, município, e o papel de indução, articulação e coordenação que ele tem, porque parte do MEC esse compromisso. Ele está indo, ele que está trazendo, né? Ele que vai articular as medidas com que vão acontecer tudo isso, coordenar as ações, se tiver que lançar algum dado em alguma plataforma, vem do MEC. Não é o município que vai inventar, não é o Estado. O município e o Estado se comprometem a fazer aquilo que é necessário. E vem da União, do MEC, então, do MEC, algumas normatizações, algumas, né, ações que a gente obrigatoriamente precisa fazer enquanto ente federado. Reconhecer o protagonismo dos municípios na oferta da educação infantil e na primeira etapa do ensino fundamental e nos processos de alfabetização. Por quê? Qual é a prioridade do município? Oferecer com prioridade o ensino fundamental, garantindo a educação infantil.
Então, por isso que aqui é reconhecer esse protagonismo do município, porque é ele, né, que precisa oferecer com prioridade a primeira etapa do ensino fundamental e também sem esquecer da garantia da educação infantil. Vem também para esse compromisso assistência técnica e financeira, ou seja, formações, capacitações para os entes federados. Também vai acontecer fortalecimento do regime de colaboração entre os estados e municípios, né? Com foco na equidade da educação. Por quê? Dentro de cada território nacional, aqui falando enquanto estado, o estado, Rio Grande do Sul, ele precisa contribuir com seus 497 municípios para que esse compromisso aconteça. E uma das formas é, muitas vezes, acolhendo os alunos que o município não consegue, porque não tem vaga nas suas escolas, naquela parceria, né? Enfrentar as diferenças, as desigualdades regionais, socioeconômicas, étnico-raciais e de gênero. Então, vem, né, no sentido de inclusão. Esse enfrentamento é para incluir. Centralidade nos processos de ensino e aprendizagem das necessidades das escolas. O que esse compromisso quer? Ensino e aprendizagem para que os alunos saiam alfabetizados. E cada escola, diante deste objetivo, pode ter necessidades diferentes. E política de formação destinada aos professores, técnicos e gestores educacionais. Então, nós temos já, né, diversos programas e tem municípios que fazem os seus especificamente para que nós tenhamos formação, para que nós estejamos preparados para trabalhar com alfabetização, os diretores também vão, né? Se tem ali supervisão, orientação, também são convocados para essas formações que os entes federados têm ali o compromisso, né? No artigo 5º, fala dos objetivos gerais, assim, né, desse compromisso, que são 2. E aqui é uma questão, digamos que, assim, de 10 questões do compromisso, 7 vão ter essa informação aqui. Qual é um primeiro objetivo maior? Implementar políticas, programas e ações para que as nossas crianças estejam alfabetizadas até, vou até trocar a cor aqui da minha caneta, até o final do 2º ano do ensino fundamental. Ó, o compromisso, então, ele diz que as crianças precisam estar alfabetizadas até o final do 2º ano. E aí é aqui que vocês precisam estar ligados no que diz ali o cabeçalho da questão. É compromisso? É PNE? Ou é BNCC? Por quê? Porque no Plano Nacional de Educação, as crianças podem ser alfabetizadas até o final do 3º ano. E na BNCC, as habilidades de alfabetização, elas são focadas onde? 1º e 2º anos. Ou seja, são documentos que trazem informações sobre alfabetização, mas que trazem faixas etárias diferentes. Por isso que a gente sempre vai olhar, é BNCC, é PNE ou é o compromisso? De quem que a questão está nos questionando? Então, para este documento, as crianças brasileiras precisam se alfabetizar até o final do ensino fundamental. Desculpem, até o final do 2º ano do ensino fundamental. Mas, Jéssica, a gente sabe que não vai ser todo mundo que vai se alfabetizar. E não vai. Aí vem o 2º objetivo. Promover medidas para recomposição de aprendizagens com foco na alfabetização, na ampliação e no aprofundamento das competências em leitura e escrita das crianças matriculadas na rede de ensino até o final dos anos iniciais. Prioritariamente aquelas que não alcançaram os padrões adequados de alfabetização até o 2º ano. Quero dizer que
Aqueles alunos que não se alfabetizaram até o segundo ano, eles vão ter recomposição de aprendizagens. Que nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, que são os anos iniciais, se dê esse fortalecimento, né, esse aprofundamento dessas competências de leitura e escrita, ou seja, de alfabetização. O compromisso quer o quê? Que até o segundo ano aconteça. Mas o compromisso sabe que não todo mundo, que nem todo mundo é igual e que vão ter casos que não vão acontecer até o segundo ano. E pensando nisso, ele criou o segundo objetivo, que é ter essa recomposição de aprendizagens até o final dos anos iniciais, ou seja, até o quinto ano, para quem não aprendeu a ler e escrever, ali até o final do segundo, né, que seria o objetivo maior. Então, não esqueçam disso, né? O compromisso, ele, depois que a criança não se alfabetiza, ele não faz, até o final do segundo ano ele não faz nada? Não, ele faz sim, ele diz que os anos iniciais, eles todos têm um compromisso de alfabetizar quem não se alfabetizou até o final do segundo ano. Certo? Isso é uma informação que em outras legislações fica vago. Aqui não. Aqui eles deixam bem claro o que eles vão fazer. E como é que vai ser a adesão para o compromisso? Todo país é obrigado a fazer parte do compromisso? Não. Mas, para os municípios terem os programas que vêm verba para investimento, eles precisam aderir. Então, aderir ao programa vai ser como? De forma voluntária, como está colocado aqui. Ninguém é obrigado a participar do programa. Os municípios, os estados, né, o Distrito Federal, que se eles decidirem aderir voluntariamente ao programa, eles assinam um termo que vai ser o chefe do Poder Executivo, né, no caso o prefeito, ou o governador, e na ausência dele um representante, então pode ser até a secretária de Educação Municipal, né, mas geralmente é o chefe do Poder Executivo que vai fazer isso, dizendo, nosso município está comprometido com este compromisso nacional da criança alfabetizada. E, né, a União, ela vem como? Para dar apoio supletivo e financeiro, né, redistributivo, mediante as ações técnicas e financeiras. Quer dizer que vai ter formação, vai ter capacitação, poderão haver vários programas pensando nisso, e virão verbas específicas para investimento em alfabetização a aqueles, né, que aderirem ao programa, aderirem melhor ao compromisso. Mas ninguém é obrigado, então é importante, será voluntário. Quais são os critérios para a União destinar apoio, então? Primeiro, a União vai ver os locais onde tem mais crianças não alfabetizadas. Porque nesses locais, se tem muito número de crianças não alfabetizadas, a gente precisa investir mais. Então, esse apoio, ele é pensado assim, onde temos mais crianças não alfabetizadas. Depois, características socioeconômicas, étnico-raciais e de gênero. E aqui eles vão se basear dentro, né, de censos, de informações, quem é que está em mais situação de vulnerabilidade, desigualdade. E presença de crianças que compõem o público-alvo da educação especial inclusiva. Por quê? Porque o compromisso, ele é de equidade, ele é inclusivo. Então, as crianças da educação especial, elas também fazem parte desse compromisso. Todos aqueles alunos que são da educação especial, mas que dentro do seu potencial é possível alfabetizar até o segundo ano, a gente vai fazer o possível para isso acontecer. Ou, né, em casos que não aconteçam até o final dos anos iniciais. Ou, claro, gente, respeitando, vai ter casos que não vai ser possível alfabetizar, né, que o currículo é adaptado, tudo bem, não tem problema nenhum. Isso vale para aqueles casos que são possíveis. Vai se investir tanto nas crianças típicas quanto nas crianças atípicas, quando se fala desse critério, né, que está sendo trazido aqui. E como que a gente sabe se isso está funcionando? Porque tem que saber se está funcionando, senão não adianta nada, né? Então, há monitoramento deste plano. Esse plano, ele vai ser monitorado. E aí, aqui com esse monitoramento, então, a gente vai ter avaliações periódicas de leitura, que tem aqui, né, como é que é o nome? Alguma coisa leitora.
Semana passada teve reunião aqui no município, esqueci o nome que eles dão, tá? Mas é habilidades leitoras, alguma coisa assim, que eles falam com respeito a essa avaliação periódica de leitura e escrita. Então, todas as redes de ensino, todas as escolas vão ter essa aferição dessas habilidades leitoras em si. Né? Os alunos vão ser ali testados e essas informações, então, elas vão ser colocadas dentro de um sistema, do CIMEC, possivelmente, né, dentro do sistema do CIMEC. Então, o MEC vai fazer esse controle. Ele que vai liderar. Né? E cada ente federado, dentro das suas escolas, fará a coleta dessas informações, que é o teste de leitura. Depois, avaliação periódica de língua portuguesa, matemática, né, realizada pelas escolas, coordenadas pelas redes, com apoio do MEC. Então, são as avaliações de redes, que são agora chamadas, às vezes, de diagnóstica processual e formativa, né, que acontecem de 2 a 3 vezes por ano para acompanhamento dessas habilidades. Avaliação estadual anual de língua portuguesa e matemática, que vai ser realizada pelas redes, né, integradas ao Sistema Estadual de Avaliação. Nós temos, né, o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica Brasileiro, e nós temos o SAERS, que é o Sistema de Avaliação do Estado do Rio Grande do Sul, que é o que está sendo falado no terceiro aqui, que é essa avaliação estadual, né, virá pelo SAERS, então, aqui no Rio Grande do Sul. E Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é o SAEB, que quem controla é o INEP, que são as nossas provinhas. Prova Brasil é um dos exemplos que vai ser utilizado para fazer o acompanhamento dessas habilidades, né? Se os alunos estão lendo e escrevendo, se estão alfabetizados ou não. Então, eles vão aferir por provas, por instrumentos, né, ligados a uma avaliação somativa.